Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, né? É sempre uma alegria, uma honra nós estarmos aqui e podermos, né, levar a todos vocês que nos ouvem os princípios eternos do Evangelho de Jesus. Com tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, pelas facilidades e até pelo avanço, né, tanto da ciência como em todos os campos do conhecimento humano, muitos de nós se esquecem, né, que existem preceitos, que existem leis, que existem verdades, enfim, que existe um princípio em todas essas coisas e todas essas coisas elas são regidas, né, por esse princípio. Então, a gente sempre reitera, né, para todos os buscadores que tudo começa através da consciência de Deus, né? Sabermos que todo esse universo que está aí não aconteceu por acaso, e sim tem uma causa primária e inteligente, né? Que organiza todas essas coisas. E depois, tudo aquilo que a gente conhece, que obedece essa causa, né? Essa vontade, esse princípio primário que é o nosso Criador. Então, é dado a cada um de nós oportunidades. E nessas oportunidades, nós podemos, digamos assim, nos aproximarmos, né, dessas grandes verdades. E uma delas é aquela que está no Evangelho de Jesus. Jesus é um irmão nosso mais velho, mais vivido, né, que deu um passinho atrás e veio mostrar para cada um de nós aquilo que se deve e aquilo que não se deve fazer num processo de caminhada para a consciência de Deus. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, né? Trazermos esse limitador de um lado, mas exemplo de outro, que nos mostra, né, como é que nós devemos conduzir as nossas vidas. Então, a nossa alegria, o nosso desejo é exatamente esse, né? Que essas grandes verdades do Evangelho de Jesus nos toquem a todos e que a gente possa, através delas, fazermos a nossa parte. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Vamos lá. Bom dia a todos. Nessa introdução a gente já fica pensando várias coisas, né? Fica refletindo. E nesse nosso dilema do dia a dia, a gente esquece quem somos e o que a gente, quais são as nossas verdadeiras obrigações nesse plano, nessa vida. Por que eu digo isso? Porque nós já ouvimos muitas pessoas nos dizerem, nós mesmos, com o passar do tempo, nós vamos nos dando conta. Existem livros, vídeos que confirmam tudo isso, de que chega uma hora na nossa vida que a gente pergunta para si mesmo, o que eu fiz com essa oportunidade que eu tinha? Por que eu desperdicei tanto ela com coisas que não tinham a mínima importância, que eram satisfações tão momentâneas que muitas vezes não duravam minutos, eram coisas tão rápidas, tão fugazes. E quando a gente se reúne aqui no sábado para falar basicamente do Evangelho, é porque ele traz mensagens, ele mesmo diz, né, que ele é o caminho. Jesus é o caminho para nos conectar a Deus, para nos aproximar dele. A gente pode usar vários termos para designar a mesma coisa, né? Mas para ter essa compreensão. Por que ele é o caminho? Porque através do exemplo dele, de tudo aquilo que ele verbalizou, do que ele viveu, do que ele demonstrou, ele demonstra para nós o que é verdade, né? O que é essência. Porque essa nossa vida física, ela é uma etapa. É uma etapa que tem muita gente que não gosta de pensar em reencarnação.
Não gosta de pensar porque ele traz responsabilidade. Se eu sei que eu sou um ser que vou reencarnar novamente, eu sei que eu estou num processo de continuidade, de sequência. E que lá na frente eu vou me deparar com tudo que eu estou fazendo agora. Assim como eu estou me deparando com o que eu fiz em outras oportunidades. Aí então, se eu aceito essa ideia reencarnatória, eu tenho que começar a mudar. Eu tenho que começar a me tornar uma pessoa voltada a esse processo. E tu citou ali no início a questão de Deus. A gente não vai para frente se nós não entendermos quem é Deus. Ah, não é que a gente saiba quem é Deus, mas cada um tem que, dentro da sua capacidade, estruturar esse Deus dentro de si, porque é Ele que vai dar o teu rumo, é Ele que vai dar a tua direção. Se eu acredito num Deus bom e eu sou filho, eu tenho que seguir esse exemplo. Agora, se eu acredito naquele Deus em que eu faço uma promessa e entrego para ele alguma coisa, algum sacrifício material, eu também vou ter um outro rumo na minha vida. Então, a gente se propõe sempre a esse debate, a essa conversa, a chegar em alguns conceitos, alguns denominadores, para dar um sentido à nossa vida, para que a gente não toda hora esteja tipo aqueles carrinhos, né, que ficam se batendo e vão para o meio de novo, bate do outro lado. A gente quer tentar andar um pouco mais em linha reta. Não, é bem isso mesmo, e por isso que cada um, né, de nós tem que sair, né, dessa zona de conforto e verdadeiramente buscar respostas. E hoje a gente tem acesso a todas essas respostas, né? E aí a gente vai ver, eu estou aqui, né, como Jesus dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então nós estamos aqui para aproveitar de uma forma de aproveitamento ou nós estamos aqui de uma forma de utilidade? Né? Vendo tudo aquilo que a gente vê, qual é que é o significado que a gente dá? Né? Ontem mesmo o cara estava me dizendo assim, tá, mas e aquele cara, né, aquela criança que morreu com uma bala perdida? Tu vai dizer o quê? Tu vai responder o quê? Depende do que ele acredita, né? Né? Tu vai responder o quê? Então, aí que entra Deus na jogada. Uhum. Depende da visão que tu tem, depende da profundidade que tu foi dentro da justiça de Deus, tu vai poder responder essa pergunta. Entende? E veja bem, e em cima de uma situação dessas, vamos mudar um pouco. Digamos que aquela criança que foi morta por uma bala perdida seja filho da pessoa, dessa pessoa. Como é que tu vai encarar isso? Entende? O como tu vai encarar é o tempo ou o nível de consciência que tu tem em relação a Deus. Se Deus é bom, Pai justo, essa causa foi justa. Né? Se essa causa foi justa, eu tenho que aceitar. Então, se essa causa é justa e eu tenho que aceitar, eu não posso me revoltar, eu não posso questionar, eu não posso fazer um monte de coisas que a maioria das pessoas fazem. Então, é todo um posicionamento, né, e uma oportunidade que cada um de nós tem chance, digamos assim, mas onde que cada um também vai demonstrar a evolução dele exatamente nas dificuldades ou nas lutas do nosso dia a dia. Né? Então, tá, eu vou ter que mostrar quem eu sou perdendo. Não obrigatoriamente, mas nós vamos mostrar em que acreditamos, o que realmente fizemos, através das nossas atitudes. Por quê? Porque a gente vê pessoas que perdem essa mesma criança do mesmo jeito, só que cada uma delas age de uma forma diferente. Por quê? Né? A tal da bagagem, né, que a gente carrega. Porque Por quê? Numa situação dessas, se a pessoa não consegue ver além do fato,
ela não acredita em Deus, né? Porque nada acontece sem a permissão. Nada acontece por acaso. Tu só consegue ver aquele período de vida daquela que é uma criança, daquele espírito num corpo de criança, e aí realmente, se tu olhar só para aquilo, é uma tremenda injustiça. Aí Deus não existe. Não, e o lance verdadeiro e profundo e grandioso é que aquela criança escolheu o que ela queria. Foi ela que escolheu. Aí, de repente, aquele que está me ouvindo, ou aquele que está nos assistindo, ele vai dizer: cara, vocês estão tudo fora da casinha. Tô maluco. Sim, vocês estão fora. Eu vou dizer: não, tudo bem, tudo bem. Sim. Né? Se nós estamos fora da casinha, nós estamos fora da casinha. Agora, se tu prefere ficar nessa superfície, né, confortável em aceitar aquilo que te vem e te revoltar contra aquilo, aceitar o que te agrada e ficar revoltado contra aquilo que não te agrada, tudo certo. Vai acontecer que nem, Escolhas. vai acontecer que nem tu falou do carrinho, ele vai bater, ele vai voltar, ele vai bater, ele vai voltar e, né? Então, mas em verdade, que nem dizia Jesus, em verdade vos digo, na verdade, quem escolheu aquilo lá foi a própria alma. Não foi nem alguém que impôs para ele. De tipo, não, porque agora tu vai ter que, né, levar uma bala perdida na fuça. Não, não é assim. Não é assim. E os pais aceitam essa proposta num âmbito espiritual. Sim. Eles aceitam receber aquele ser já muitas vezes sabendo que vai ser por um período curto Que e vai de perder ele. sofrimento. Que vai perder. E Mas, traz um aprendizado, né? mas os pais também carecem, precisam Uhum. daquele Dessa experiência. Tu entende? Porque às vezes foi dado coisas para eles e eles não, né? Mas é que nem nós colocamos, que está lá no Evangelho, Jesus diz assim, né? Se tua mão é motivo de escândalo, é vantagem que tu corte tua mão, né? Jogue ela fora e que tu adentre a verdadeira vida sem mão, do que ela seja o motivo da tua ruína, né? E nós não Não entendemos. entendemos. Então, É porque a gente se pega nas palavras. Diz, mas então temos que cortar as mãos fora. E na verdade é um sentido mais profundo que ele quer dar, né? sim, ele quer dizer que se com as tuas mãos tu faz as coisas erradas, seria melhor que tu não tivesse, porque tu vai pagar até a última moeda. Então, se com as tuas mãos, numa oportunidade, tu fizeste coisas erradas, o que vai acontecer? Tira daquele que tem um e dá para aquele que tem 10. Porque aquele que o pouco pareça ter, até o pouco ser-lhe-á tirado. Então, numa próxima oportunidade evolutiva, o que tu fez com os talentos que eu te dei? Né? Só coisa ruim. Tu quer fazer o que agora? Agora que tu tem consciência. Tu vai dizer, não, eu vou sem, para que eu não volte a fazer aquilo que eu fiz. E aí Eu tu aprenda. escolhe te dar essa limitação. Por quê? Porque quando tu tinha liberdade, tu usou ela de uma forma que te fez mal e mais, fez mal para os outros. Né? Então, a gente não entende, e muito até, né? Digamos, mas a lei é simples. E a gente também, às vezes, ela fica, né, nessa coisa confortável que é o nosso dia a dia, né? Mas vai chegar um dia que tu vai ter que largar tudo e tu vai ter que seguir. E aí, o que tu agregou? O que tu vai levar, né? Né? Que aprendizado tu teve? Como é que foram os teus relacionamentos, né, com as perdas, com as derrotas, com as doenças, com as dificuldades? Como é que tu lidou com isso? Isso vai demonstrar o grau evolutivo em que tu te encontra. Né? A gente dá extremo valor à questão física, né? Porque a gente não consegue, nós que somos muito materializados, não conseguimos interpretar o mundo a não ser pelos nossos sentidos. Então, quando nós temos uma deficiência, seja ela qual for, a gente se lamenta muito, mas é através dessa deficiência, dessa limitação, que o espírito faz o aprendizado de perceber a falta que aquilo faz para ele e o desejo de criar situações melhores no futuro quando tenha.
É bem complexo, mas é muito interessante. Sim, e até é uma escola, né? Uma oportunidade grandiosa de a gente aprender, né? Porque quando Jesus diz, né, que não cai um fio do cabelo sem que Deus o saiba, ele quer dizer que toda essa grande, né, organização, ela funciona perfeita, ao tal ponto que até um fio de cabelo, para nós entendermos a sutileza, né, de como funciona tudo isso. Então, se um fio de cabelo ele tem importância, imagina uma bala perdida. Imagina uma doença gravíssima. Imagina um acidente que te leva à morte. Tá tudo, digamos assim, organizado, né? É o joio e o trigo crescendo junto, né? É tudo A organizado. necessidade. Então, às vezes, pela lei, digamos assim, educativa, né, de um Deus que não pune e que ele ensina, ele nos ensina, às vezes, né, pelas nossas escolhas, ou seja, pelo próprio sofrimento que quem semeia somos nós, né? Porque a lei é clara. Faça os outros que eu gostaria que te fizessem, né? Então, muitas vezes a gente não se detém muito nisso. Então, fazermos o evangelho em casa é uma necessidade, né? E fazermos o evangelho na rádio é uma oportunidade. E nós temos hoje essa oportunidade de abrirmos o evangelho na rádio. Então a gente sempre lembra, né, da importância fazer uma oração de abertura, trazermos, né, para aquele ambiente, para aquelas pessoas que ali estão, essa necessidade de uma conexão nossa com o alto, né, para que, através dessa nossa postura de aprendizado humilde, nós possamos verdadeiramente trazer, né, todos esses nossos irmãos maiores que, em nome de Deus, que em nome de uma causa maior, vêm, nos assistem e nos amparam, na medida do possível, dentro de uma proposta que está dentro desse livro, que é o Evangelho de Jesus, né? Então, aquele que segue os passos que Jesus nos ensina, verdadeiramente a vida dele tem uma outra configuração, porque tu não faz mais muito a tua vontade, né? Tu faz aquilo que manda o momento. O que, né, deve ser feito. O que deve ser feito e o que manda aquele momento, né? Então, abrindo o Evangelho, eu peguei no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, né? Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Até antes tem uma muito boa, que é a infelicidade real. Mas vamos lá onde que eu abri, né? Item 26, né? Sim, no item 26, dentro do capítulo... 5 bem-aventurados. Bem-aventurados os aflitos. A gente sempre brinca, né? Eu costumo falar muito sobre isso. Né? Vamos voltar 2024 anos atrás, não, 2000 anos atrás, quando Jesus tinha 30 anos, né? E numa região pequena, né? Que eram cidades pequenas, e Jesus fazendo o que fazia naquela época, né? Fazendo coisas não só pelas palavras dele, mas também pelas obras, né? Pelos, entre aspas, milagres. Aí de um lado, né, ele levantava mortos, de outro lado ele curava tudo que era gente, e de um outro lado, né, ele chegava para ti, Antônio, e te dizia assim, não, e tu estava sabendo, né, de tudo que o cara fez. Tu estava sabendo de tudo que ele fez, que lá ele, né, ele ressuscitou Lázaro, ele curou aquela outra, curou aqueles leprosos, e tu estava ali com um probleminha, né? E aí, probleminha até simples para Jesus, porque ele não precisava ter ressuscitado, né? Tu está vivo. Sim, é mais fácil. É mais fácil. E aí Jesus passa, e em vez de fazer qualquer coisa por dia, ele diz assim, Antônio, bem-aventurado és tu, porque sofres. E Jesus dizia isso mesmo, bem-aventurados aflitos, que é o texto que nós
E poucos compreenderam de coração essas Não, se palavras. sou eu digo, vai catar coquinho, né, cara? Poxa, eu tô aqui me ferrando aqui. O senhor ressuscitou, fez um monte de coisa e eu aqui com um problemão, tu não faz nada por mim? Ainda disse que eu sou feliz porque eu tô estrupiado. Sim, me disse que eu sou feliz porque eu estou estrupiado. É por isso que poucos entenderam a mensagem dele. Não, poucos entendem. Ainda hoje é. Poucos entendem. Porque tu tá ali estrupiado, em vez dele te resolver, ele te diz, não, feliz porque tu sofre. Aliás, tem gente que não sabe nem o que significa bem-aventurado, né? Sim, também. Não, aí nós estamos apelando, né? Mas tá tudo certo. Mas assim, ó, por que tu é feliz quando tu sofre? Porque como tu não escolheu o caminho do trabalho, do amor, que o Evangelho ensina, tu adentra num outro caminho que é a dor e o sofrimento. Mas a dor e o sofrimento, num primeiro momento, tu semeia. E num segundo momento, tu colhe. Uhum. E Jesus diz, feliz é tu porque tu está colhendo. Então, na época da colheita, é ali que acontece a grande transformação da alma. Que a dor vai te ensinar, a perda vai te ensinar, o desafio vai te ensinar. Porque quando eu te dei a liberdade, quando eu te proporcionei tudo aquilo, o que tu fez? Tu semeou errado. Tu fez o contrário. Só aproveitou. Exato, tu fez o contrário. Como tal, tu semeou. Por isso que ele dizia, né? Bem-aventurados, né? É tu que sofre, bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque tu já está passando por um momento de evolução. Tu já está pagando. Mas em compensação ele diz também, ai daqueles que riem, ai daqueles que estão aproveitando. Por quê? Porque no tempo devido vão colher. Vai chegar o dia. E a tal ponto, para fechar tudo isso, o que ele dizia para aqueles que ele curava? A tua fé te curou. E aquilo que a gente estava comentando Olha só, ainda no início, né? A tua fé te curou. Ele ia curar aquele cara? Ele ia te curar? Eu era Jesus. Tu, Antônio, aí precisando e tal. Ele ia te curar? Ele não ia te curar. Porque tu não tinha chegado o teu tempo. E ele não pode abrogar as leis. Ele não pode abrogar as leis. Em compensação, aquela menina estava sofrendo há 10, 15 anos, ela vai lá e ela diz, se eu tocar em Jesus, serei curada. Ela vai lá, encosta em Jesus e ela é curada. Mas ela que estava buscando aquilo, tinha chegado o tempo dela. Uhum. Né? Tinha chegado o tempo dela. Enquanto que o outro, né, não chegou. Por isso que Jesus diz, sofre e seja feliz por sofrer. Porque tu vai reavaliar tudo aquilo que tu fez. É a tua oportunidade de transformação. Exato. Mas tem o bem e o mal sofrer, né? Uhum. Porque se tu sabe sofrer, tu aprende. Uhum. Agora, se tu sofre de uma maneira egoística e a nível de revolta, tu vai gerar um sofrimento futuro ainda maior. Porque todo joelhinho se dobrará perante o Senhor, né? Toda vontade rebelde cederá mais ou menos dias. Então isso é lei. E nós estamos, às vezes, tão longe da lei que a gente acha que ela não atua sobre nós, né? Atua toda hora. Mas eu ia dizer que esse texto aqui que foi aberto, ele se refere àquilo que a gente estava falando no início, Sim. das limitações do nascimento. Sim. Então, né, qual é a ideia? É o aprendizado, né? Exato. E tem muita. Isso aqui começa com uma pergunta, e tem muita gente que pergunta, às vezes não exatamente essa pergunta, mas questões relativas a. Bom, vamos ler para cada um consiga entender, né? Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, o retirar? Aquele que está doente, chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, sem perseverar na luta, e não em se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Já disse muito aí, né? Bah, olha, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência,
assim como a paciência e a resignação. Então, se existe um Deus, se existe uma causa primária de todas as coisas, e ela é boa e ela é justa, mesmo os males, eles vêm por uma causa justa. Então, aquele mal, aquele espinho, aquela dificuldade, aquela doença, é uma prova que tem por objetivo exercitar a tua inteligência, a tua paciência e a tua resignação. E mais, se essa prova não fosse para ti, ela não iria ser tua. Se tu não tivesse que passar por aquilo, pela infinita justiça e bondade de Deus nosso Pai. Então, tudo segue esse preceito. Por isso que logo depois ele fala, né? O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males, que não se pode evitar. Que é aquela história da bala perdida. Não tem como tu evitar, né? Mas tu tem que aceitar sem lamentação, sem nada. Mas como é que tu vai aceitar sem te lamentar, sem te revoltar e tal, se não existe num primeiro momento uma consciência de Deus? Uhum. Uma crença, né? Uma crença. Que te deixa mais submisso. Por isso que hoje em dia tu vê cada um agindo de uma maneira, porque cada um tem uma relação com o princípio, que é Deus nosso Pai. Cada um tem uma relação com a causa primeira de todas as coisas, né? E os mais distantes são os revoltados, aqueles que não aceitam, aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos, que querem ir lá, matar, enfim. Os intermediários são aqueles que acreditam um pouquinho na justiça de Deus e então entregam na mão dele, se submetem, sofrem, mas aceitam. E os outros são aqueles que tiram disso uma grande lição, né? O que eu tenho que aprender com isso? Que a gente vê isso no dia a dia, né? E é isso que dá a nossa tranquilidade. Sim. Essa fé. Não digo a nossa, né? A tranquilidade daqueles que conseguem. Porque é através da fé que tu consegue ultrapassar esses sofrimentos, essas dificuldades com mais força. Porque senão, realmente, tu te desespera. Sim. Perante tudo que tu vê. E continuando, ó. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Sim, é um exemplo simples, né? Tu já não está muito bem, né? E aí acontece na tua família um problema que tu tem que cuidar de alguém no hospital. Então tu te sacrifica um pouco mais para cuidar do outro, mesmo tu tendo já um problema. Então, isso existe um mérito muito grande. Agora, exemplo, tu tem uma tendência, um desejo, e aí tu te autoflagela, que acontecia muito isso, né? Uhum. Tu te autoflagela para tu não dar vazão a esse desejo. Isso aí é egoísmo. Isso aí não é legal. Incompreensão total. Exato. Então, há mérito no sofrimento? Sim, desde que ele seja pelo outro. O teu sofrimento pelo outro. Não o teu sofrimento pelas tuas paixões, pelos teus, digamos assim, pelas tuas fraquezas, né? Uhum. Estou sofrendo porque não tenho aquilo que eu quero. Exato. Esse é E fria. aqui, logo depois, no capítulo seguinte, eu acho que ele vai falar mais um pouco sobre isso. No próximo, né? No próximo parágrafo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentei sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar o vosso corpo é contravenção à lei de Deus,
que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Eu vou dar um exemplo, né, respeitando também todo mundo, e a gente está aqui para aprender, né? Eu só falo isso numa linha de aprendizado e não de julgamento. Mas quantas vezes a gente viu, né, aquela mãe com 5 filhos? Aí ela perdeu um desses filhos com uma bala perdida. E possivelmente era aquele que ela mais amava, certo? O que ela faz? Ela morre, né? Ela desiste. Morre viva. Sim, ela desiste de viver, ela não tem mais amor, ela não tem mais cuidado pelos outros 4 filhos que sobraram. Então, é isso também que ele diz aqui, né? Ou seja, não cria mais problema do que aqueles que você já tem. E aqueles que você já tem, faça de uma maneira útil aquilo que tu pode, e não te martirizando, né? Porque às vezes ele fica se martirizando. Então aquela mãe, ela ganhou 5, 4 ou 5, ela perdeu 1. E aí ela se revolta totalmente, ela deixa de viver, ela cria uma dor dentro daquela família, e a gente sabe disso, eu já vivi isso, né? Ela cria um sofrimento dentro daquela família que não é uma coisa, digamos assim, aceitável, né? Perante a vontade de Deus, nosso Pai. Porque foi Ele que te deu 5. Ele que te tirou 1. É justa a tua atitude de fazer o que tu faz? Tudo bem, tu quer reclamar, tu quer te rebelar, tu quer fazer o que tu faz? Tudo bem. Agora, tu estender isso para outras pessoas também, né? Não vai passar liso, né? E nesse não exemplo, vai passar liso. Nesse exemplo, os outros que ficaram também estão sentindo a perda do irmão. Com certeza. Então, se cada um se isolar no seu sofrimento... Exato. Vai virar o quê? Por isso que tem que ser a questão do evangelho. Por isso que o evangelho é uma coisa viva, né? Aplicável. Então, é um exemplo que a gente dá para mostrar ainda a nossa pobreza de espírito, né? Que a gente se acha tão lesado nos nossos interesses, vitimado, que a gente vai estender as dores para todo mundo. Né? E aí vai acontecer o quê? Naquele dia vai ser dito assim, tá, tudo bem, eu te pedi isso de ti, e o que tu fez? Ao invés de aceitar, ao invés de, né, fazer desse sacrifício, me honrar, me mostrar que tu me ama, o que tu fez? Tu trouxe ainda mais problema para aqueles que estão próximos a ti. Pois então agora nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Né? Aí nessa questão, às vezes, dos desencarnes, tem um ponto de vista contrário a tudo aquilo que a gente chama de perda, né? Que eu sempre penso assim, aquela pessoa não está mais encarnada do meu lado, vou sentir falta dela. Mas quanto tempo eu tive antes de convivência, que é uma benção. Muitas vezes são afetos de outras vidas que tu reencontra, que tu tem essa possibilidade dessa oportunidade nova. Então, a gente não valoriza o tempo, a gente só valoriza a falta. Sim, é uma falta até de gratidão, né, com tudo que a gente recebe. Vamos adiante. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. É porque, na realidade, né, um dos princípios de toda a construção, né, de cada um de nós, é que todo sacrifício é agradável a Deus. Todo ele.
indiferente à causa, né? Se é uma causa externa que tu não tem como, que nem ali tu perdeu por uma bala perdida, né? O teu sacrifício vai ser o quê? A nível de aceitação. Mas tem também a questão desse outro sacrifício que ele está falando aqui, né? De tu te sacrificar em prol dos outros, né? De tu manchar tuas mãos cuidando do outro, de tu, né? De tu ficar velando na cabeceira de um doente. Então o que é esse silício, essa paga, né? É verdadeiramente fazer aos outros o que gostariam que te fizessem, porque inverte o papel, né? Inverte o papel. Aquele que está lá precisado, quantas vezes ele tem que ter alguém que o ampare, que o ajude, e muitas vezes, se não houver aquele que se rebaixa, ele nunca vai receber aquilo que ele precisa. E a verdadeira caridade é exatamente isso, é nos rebaixarmos pela indulgência, no caso, a nível do nosso irmão que tem a necessidade, e ali levarmos o bem. Mas se a gente não sai, que eu acho que agora ele vai falar no final, se a gente não sai do nosso confortável, vai ser difícil mesmo fazer alguma coisa, né? Mas eu acho que nesse último parágrafo, ele né? vai falar. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre a vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. E a vossa submissão à vontade de Deus, né? Que é aquela velha história, onde é que tu está e quem é que tu é, né? Então, se nós somos eternos, estamos de passagem, todas essas dores e essas dificuldades que nós estamos vivendo, é para quê? Para nos tornar pior? Não. Exatamente, é para nos fortalecer, para nos auxiliar. Para quê? Buscando a força, né? Em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, enfim, buscando a força ali, a gente suporte tudo isso, né, com coragem, com convicção, com grandeza de alma. Para quê? Para que a gente possa tornar essas mesmas provas úteis ao nosso aprendizado. E por isso que ele diz também, né, que se a gente tem que travar uma guerra, é contra o nosso espírito, mesmos, né? Contra nós mesmos, e não contra os outros, né? Ou seja, não adianta tu mortificar teu corpo, ou tu ficar te autopunindo. Tu tem que sim controlar o teu orgulho, controlar, né, a tua vaidade, controlar essas, nas palavras de Jesus, esses vermes roedores, né, que verdadeiramente são aqueles que te afastam do princípio das coisas. Que é aquela velha história. Tá, tu tá sofrendo, mas tu tá sofrendo de que maneira e por quê? Né? E aonde tu coloca, digamos assim, o cilício, né? Aonde tu coloca, digamos assim, a aceitação? Se tu colocar nos teus interesses, tu não vai aceitar porque tu perdeu um filho. Agora, onde tu coloca? Se tu coloca em Deus, tu vai dizer, não, foi vontade dele. É muito difícil, é terrível, mas assim ele o quer, e assim eu vou fazer da minha melhor maneira. E muitas vezes, naquele exemplo que eu dei, que uns querem justiça, se revoltam, outros, tem outros que criam movimentos para que outras pessoas não caiam, né? Naquela mesma, não digo armadilha, né? Mas naquela mesma situação. Uma mudança, né? Naquela mesma situação material, que de repente ela perdeu o filho dela, que de repente aconteceu aquilo. Como a gente vê isso no nosso dia a dia. Mas o que levou aquela pessoa, mesmo na dor, lutar? Uma crença muito maior. Uma crença muito maior. Uma empatia até com os outros, né? Sim. Né? Então, e é isso que a gente tenta levar a todos vocês, né? Que nos ouvem, que nos assistem. Essa questão verdadeira, que a vida tem um significado, né? E que
todos nós estamos inseridos dentro dessa grandeza da própria vida, toda ela seguindo, né, preceitos, leis inexoráveis, ou seja, eternas, e que tudo que acontece é pela vontade de Deus. Então, cabe a cada um de nós fazermos o nosso melhor aonde estamos, né? No nosso plano de ação. Dentro do nosso plano de ação. Porque se tu vai ver em relação àquele exemplo que nós damos, nós somos abençoados, né? Não sofremos perdas terríveis, enfim. Então, mas mesmo assim, eu tenho um campo de atuação onde que eu posso fazer. Mas eu estou fazendo por amor à causa, por amor a Deus, ou eu estou fazendo empurrado por uma situação de dor, de sacrifício, de perda, né? É isso que a gente tem que pensar. Um grande abraço a todos, que a gente esteja sempre juntos. Obrigado a todos pela companhia, né? E cada texto desses que a gente lê ou que a gente debate aqui, a gente tenta trazer para o nosso dia a dia, para que a gente consiga compreender mais profundamente essas palavras e ver que elas são totalmente essenciais ainda hoje nos nossos dias. Então, que a gente possa se encontrar novamente no próximo sábado para tentar discutir mais algum outro assunto, né? E até seguindo Jesus, né? Buscar a verdade e a verdade vos libertará, né? Eu te dei e eu te cobro. Quando eu te dei, tudo bem. Agora, quando eu te cobrei, o que tu fez comigo? Né? Um grande abraço.